tarde, tá bom? Agora é com você. Deixa Deus usar aí. Joia. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. O homem faz muitos planos, né? Mas a resposta certa sempre vem de Deus. Amém. Hoje, dia 15 de março, né? Era o dia da minha família e eu viajar para a praia, né? Seria a primeira vez que o Matheus ia conhecer a praia, mas deu tudo errado. Mas, assim, a gente tinha comprado a passagem em setembro do ano passado, né? Aí eu pensei, março já vai estar tudo bem, né? Mas, infelizmente, mas Deus sabe de tudo, né? Infelizmente não deu para viajar agora, a gente vai adiar um pouco mais, né? Seria a primeira vez que meu filho ia para a praia conhecer, né? Ficou muito triste, chateado, mas amém. Orando essa semana agora, né? Eu perguntei para Deus o que poderia estar falando aqui nessa segunda-feira para a gente. E Deus me levou, né? Uma passagem bíblica, né, lá no livro de Provérbios, né? Para falar um pouquinho sobre temor de Deus, né? Para quem não sabe, né, o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, pelo rei Salomão, né? Quem que foi o rei Salomão? Salomão foi o herdeiro do trono, né, do reinado de Davi. E, segundo a Bíblia, ele foi o homem mais sábio do mundo, né? E por que ele foi o mais sábio do mundo? Porque Deus chegou para ele e perguntou para ele: o que você quer? Pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar. Você quer um exército poderoso? Você quer dominar as nações? Você quer riqueza? O que você quer? Aí Salomão pegou, virou para Deus e falou: não, isso aí eu não quero nada, eu só quero uma coisa. Eu quero sabedoria. Sabedoria para poder, né, gerir esse povo, administrar essas pessoas que estão aqui sob o meu domínio, né, sobre esse reinado de Israel. Então Deus, ele dá sabedoria para Salomão, mas também dá todas as outras coisas, porque Salomão escolheu aquilo que era de melhor, sabedoria. E um dos temas, então Salomão escreveu o livro de Provérbios, né? E um dos temas mais recorrentes do livro de Provérbios é justamente sobre o temor de Deus, né? Salomão vira e mexe sempre estava falando sobre temor de Deus. Tanto é que a palavra temor ela aparece no livro de Provérbios 18 vezes. E em toda a Bíblia, a palavra temor aparece 137 vezes aí, só para corroborar a importância desse tema, né, para as nossas vidas. E Salomão, como a pessoa mais sábia do mundo, né? Claro que essa preocupação com esse tema de temor a Deus não é pouca coisa, né? É algo muito importante. Mas então, o que significa temor, né? O que é temor a Deus, né? Que tanto se fala na Bíblia. O temor nada mais é do que um sentimento, né? O temor ele não está no plano concreto das coisas, mas ele está no plano abstrato. É um sentimento como outro qualquer. Só que tem sentimentos humanos, né, que eles são poderosos, né, em administrar as nossas vidas, né? Por exemplo, quando nós temos sentimento de amor, esse sentimento ele é capaz de transformar as nossas atitudes, de nos levar a agir de acordo com esse sentimento, né? Outros exemplos, sentimento de gratidão, sentimento de ódio, tudo isso leva a gente a cometer determinadas atitudes na nossa vida. E o sentimento de temor a Deus é a mesma coisa. Então, esse sentimento, ele é um poderoso sentimento que, quando internalizado nos nossos corações, ele pode sim nos levar a uma vida de propósito genuíno para com Deus. Amém? E é exatamente por isso que nós devemos lutar todos os dias, né, para ter uma vida com conteúdo, de ter uma vida com substância, né? A gente não pode ser pessoas vazias por dentro, né? Igual quando Jesus falava, vocês por fora vocês estão muito bonitinhos, mas por dentro vocês estão como sepulcro caiado, né? O que é isso? É nada. Pelo contrário, nós devemos tentar ao máximo colocar em prática os princípios de Deus. E um desses princípios é justamente o princípio de temê-lo, né? Então, assim, pessoas podem ter as atitudes assim diversas, mas com sentimento diferente. Vocês concordam? Por exemplo, quem aqui já, quando era pequeno, né, ajudava a mãe em casa, limpar a casa, varrer casa, né, tal, mas você fazia isso por medo ou por uma espécie de gratidão, né? Ou seja, as pessoas muitas vezes têm a mesma atitude, né, diante da vida, mas dentro dessas pessoas
É preciso a gente autoavaliar, né? Autoavaliar para saber qual que é o nosso sentimento perante uma atitude nossa. A gente não pode fazer da nossa vida cristã uma vida de costume. Por exemplo, você vai à igreja, né? Igreja evangélica, igreja católica, onde for que seja. Você vai para lá como um costume ou para buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, certo? Entretanto, temer a Deus, quando Salomão fala em temer a Deus, isso não significa ter medo de Deus. Não, muito pelo contrário. É porque a Bíblia, ela foi escrita originalmente nas línguas do aramaico, do hebraico e do grego. E muitas vezes, quando se traduzia isso para outras línguas, perdia-se aquele significado original, né? Era difícil de achar uma palavra específica. Então, ficou temor a Deus. Mas esse temor a Deus na Bíblia significa o quê? Significa reverência, significa respeito, significa gratidão a Deus, consciência de um Deus e agir de acordo com todos esses atributos. Amém? Tanto é que Salomão, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz justamente que o temor a Deus ele é o princípio da sabedoria. Mas o que quer dizer isso, né? Princípio, né? Fazendo aqui uma analogia, como assim? A nossa sala aqui é cheia de pessoa aqui que está estudando direito, né? Acho que 90% aqui tem alguma relação com direito, estagiário, advogado, servidor. Então, vamos fazer uma analogia aqui com direito. Toda vez que a gente pega um livro de direito, a gente vai abrir ele, lá tem sempre tem um tópico lá que se chama dos princípios, né? De algum ramo do direito. E naquele tópico fala especialmente sobre que os princípios jurídicos, eles têm três funções básicas, né? Que eles têm sobre o ordenamento jurídico. Quais são essas três funções básicas? Os princípios, eles têm uma função de fundamentar, uma função fundamentadora. O que isso significa? Significa que um princípio, ele é a base sobre a qual diversas regras e leis vão ser editadas, né? Então vamos aqui, por exemplo, todo mundo tem direito à saúde, né? Lá a saúde na Constituição é um direito gratuito, universal, né, ilimitado para quem precisar. Então, sobre esse princípio de acesso universal à saúde, existem diversas regras que vão sendo construídas em volta dele. Isso é a função fundamentadora do princípio. Mas tem outra função também, que é a função interpretativa. O que é a função interpretativa? Significa que cada regra ela deve ser analisada e interpretada de acordo com os princípios, né? Às vezes uma regra ela tem duas ou mais interpretações, então deve-se dar interpretação a essa regra de acordo com o seu princípio, né? O seu princípio que está acima daquela regra. E por último, o princípio também tem uma função integrativa. O que é isso? Quando a lei ela tem buracos, né? Quando a lei ela tem lacunas, os princípios podem servir de resolução daquele problema. Tá, mas o que isso tem a ver, né, com temer a Deus? É que Salomão afirmou que temer a Deus seria um princípio de sabedoria, né? Então, portanto, assim como os princípios jurídicos também têm uma função fundamentadora, temer a Deus também deve ser o fundamento, o alicerce, a base da nossa vida cristã. Amém? Assim também como a função interpretativa, temer a Deus deve nos auxiliar a enxergar e a interpretar o mundo onde vivemos e as coisas que nós vivenciamos. Então, o que está acontecendo no nosso mundo hoje? As pessoas adoecem, as pessoas morrem, os salários dos servidores estão congelados até não sei quando, as pessoas estão sendo demitidas, as empresas estão sendo quebradas, né? Estão falindo, os políticos estão sendo políticos. Então, como que a gente tem que interpretar tudo isso? É através de uma visão cristã, né? É através de princípios cristãos bem solidificados em nosso interior. E também sobre a função integrativa do princípio, temer a Deus também nos ajuda a tampar as lacunas da nossa existência humana. O que é a lacuna da nossa existência humana? Pode ser lacunas de medo, de desamparo, de dúvidas. Tudo isso pode ser solucionado. Então, parece que a gente está, de tempo em tempo, sempre tentando preencher um vazio dentro da gente, né? De modo que esse vazio ele só pode ser preenchido por Deus, né? Temer a Deus, portanto, é saber quem que a gente é, quem nós somos, né? De quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos, né?
E o temor a Deus, ele é urgente nos dias de hoje, porque talvez o grande erro dos homens e das mulheres modernos seja justamente a ausência do temor, do respeito, da reverência para com Deus. O ser humano ele tem mais e mais a sensação de uma autossuficiência, de saber de que ele é autossuficiente, de que ele não precisa de Deus. Então é preciso trazer em mente que há um Deus, mas que não é um Deus qualquer, né? É um Deus santo, que sim, ele nos ama, mas que também exige um alto grau de compromisso da nossa parte. Então é por isso que nós temos a obrigação de dar uma resposta digna a esse maravilhoso Deus que ele tanto nos ama. O temor de Deus, ele não pode nos prender, mas sim nos libertar. Ele nos liberta das amarras, né, desse mundo, ele nos abre um caminho seguro, onde nós podemos contemplar a essência de Deus e experimentar um amor sem igual. Deus pagou um preço tão alto e caro, dando o seu próprio filho apenas para investir num relacionamento íntimo, sincero e pessoal, né, para conosco. Amém? Tanto é que esse relacionamento de Deus para conosco, ele é banhado em sangue, né? O sangue de Jesus Cristo. Então, se Deus pagou um preço tão caro para investir nesse relacionamento, um relacionamento que ele quer que você se abra para ele, então acho que a nossa resposta tem que ser uma resposta também à altura, né? Deus pagou esse preço tão alto só para ter um relacionamento com a gente. Em troca, ele pede que vocês respondamos a esse chamado com a vida pautada, né, em temer a Deus, no respeito e na reverência para com Ele. É preciso sacrificar, né, sacrificar uma vida, né, a nossa vida. É que esse sacrifício seja baseado em um respeito, respeito a Deus. Essa é a base da sabedoria, né? Por isso que o homem que é sábio diante de Deus é quem reconhece isso e age de acordo com isso, de acordo com a vontade dele. O chamado para temer a Deus nunca foi tão urgente como nos dias de hoje. E por isso que é preciso resgatar os valores cristãos e não deixar que o mundo influencie a nossa maneira de viver. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos, né, para os altos padrões que Deus nos exige, apenas para poder se encaixar naquilo que o mundo quer, ou que a nossa vontade carnal deseja. Porque o pior erro de todos é o auto-engano, né? Nós não podemos cometer esse erro de maneira alguma. Pelo contrário, a vida cristã, ela não é mera filosofia de vida. Ela não é oba-oba. A vida cristã é uma séria decisão que muda radicalmente o nosso modo de viver, né? Então, a minha palavra de hoje é essa, né? Gostaria de agradecer aqui a oportunidade e devolver aqui a condução para a Tiane. Mas que cada um de nós tenhamos aí uma semana abençoada, amém? E que essa palavra, assim, de temor a Deus, ela encontre raízes no nosso coração e que nós tenhamos aí uma resposta a Deus digna, né? Desse preço que ele pagou pela gente, amém? Amém.